Acho que era meio pandemia, e tu não tinha muito pra onde ir. Daí eu convidei a criatura pra ir na minha casa. Primeiro que ele falou, vamos pedir uma comida. Daí não pediu a tal da comida. E foi pra minha cozinha e ele era meio fitness, assim. Daí ele, vou fazer uns ovos. Daí eu lembro que ele pegou, tipo, 5 ovos. E botou a gema fora de todos. E eu olhando, assim, tipo, todos os meus cafés da manhã, que estavam indo embora ralo abaixo. Aí ele fez, tipo, 5 ovos pra ele, comeu. E falou, acho que eu vou dormir aqui. Só que eu não consigo me posicionar assim, de tipo, não, vai embora. Tipo, talvez hoje em dia eu conseguisse, né? Mas anos atrás não. Era um tipo, não vai não. Resolveria. Eu combinei com uma amiga de, tipo, no dia seguinte eu tinha uma programação com ela. A gente ia, sei lá, na praça andar, caminhar com os cachorros, né? E aí no dia seguinte eu acordei. Ele primeiro falou mal do meu cachorro. Eu recém tinha pegado os azul adotado. E ele era serelepe, assim, um cachorrinho filhote. E aí ele, acho que tu tinha que devolver ele falou. Porque ele era muito serelepe, assim. Aí eu, gente, que loucura. Que absurdo isso. E aí no dia seguinte também eu acordei, comecei a me arrumar. E aí aquele constrangimento da pessoa dormindo, que tu não tem intimidade, que tu tem que acordar. E tu começa a ligar as luzes, a bater nas coisas, pra ver se a criatura... folgado. Aí eu tive que acordar e falar, eu tô indo embora, tu pode, por gentileza, se retirar. Daí ele, tá. E aí ele pegou, na maior calma e tranquilidade da vida, ele saiu. E aí nunca mais vi essa criatura. Então eu não sou muito boa, assim, de me posicionar, de mandar a pessoa embora. Tá aí a história da Laura Carpes falando o dia que foi uma criatura lá na casa dela. Pelo jeito, o cara extremamente chato, inconveniente, falou mal até do cachorro e disse que ia lá na casa dela, pediu um iFood, assistiu um Netflix. E quando foi ver, não era nada disso. O cara simplesmente só queria ir lá mesmo e chupa Brasil. Provavelmente ele só tava de olho nos ovos da grande Laura Carpes. Mas a pergunta aqui fica é a seguinte: se esse cara era tão chato e inconveniente desse jeito? Ela mesmo se referiu a ele como criatura. E se esse cara era tão lazarento, por que a grande Laura Carpes chamou ele pra ir lá na casa dela? Eu acho que é porque era pandemia, né, pessoal? E não tinha pra onde sair. E ela resolveu dar uma chance pra esse cara. Até porque não vem escrito na testa de ninguém que o cara é sem noção e o que ficou no passado já era. Não tem problema. Se a Laura Carpes não tivesse vivido essa experiência desagradável, ela não teria história pra contar aí no podcast. Então tudo tem um propósito, senhores. Não há motivos pra preocupação. Inclusive um abraço aí pra Laura Carpes, grande sucesso. Pra quem não sabe, hoje em dia ela tá namorando. Eu desejo tudo de bom pro casal. Mas se fosse eu, por exemplo, que tivesse me relacionando com uma pessoa e ela fosse num podcast contar a história de um cara que era fitness e foi lá e acabou com os ovos da casa dela e falou mal até do cachorro, eu não ia gostar muito não, senhores. É claro que eu penso desse jeito, porque eu não passo de um inseguro que não confio no próprio taco e fico me preocupando com as coisas que a pessoa fez no passado, mas mesmo assim eu não ia gostar. Eu não sei se as mulheres também têm esse tipo de insegurança. Vamos supor que fosse um cara que fosse lá no podcast e começasse a falar que saiu com uma pessoa recreativamente, não sei o que, a pessoa dormiu lá, mas isso aí ficou no passado que o cara nem gostou da guerreira. Será que a namorada atual ia achar normal? Nada de exaltações? Eu sei que a pessoa ter ciúme do passado do parceiro que ela tá se relacionando não é uma coisa muito saudável e sempre vai acabar em briga. Não tem como você ficar falando das pessoas que você se relacionou pra aquela que você tá se relacionando agora, porque no fundo, se for ver certinho, não interessa. Pra que você vai ficar falando disso? Se bem que nesse caso aí, a Laura Carpes pode muito bem alegar que o cara era só um amigo. Ele foi lá, ficou mais tempo do que deveria, falou mal do cachorro, comeu a comida dela, dormiu lá inclusive, mas não rolou nada. E mesmo que tivesse rolado também, esse vídeo aqui não é pra ficar falando da Laura Carpes, e sim da minha insegurança. Por que eu não consigo lidar com isso? Se o namorado da Laura, por exemplo, vê ela dando essas declarações douras no podcast e não liga e acha bonitinho, por que eu não consigo lidar com isso? Por que eu sou tão inseguro desse jeito e não gosto de ouvir a pessoa que eu tô ficando falando dos caras que ela já se relacionou antes? Eu não deveria achar isso normal? Tudo bem, é os caras que ela já ficou, não tem problema, o importante é daqui pra frente. O que a pessoa fez no passado não tem nada a ver. E se eu continuar com essa frescura de ficar me importando com o passado da pessoa que eu tô conhecendo, eu vou acabar ficando sozinho mesmo, porque ninguém quer ficar com um cara que, além de nem ser bonito, ainda fica enchendo o saco por causa de bobeira. Mas é porque eu não consigo, senhores. É mais forte do que eu. Quando a guerreira começa a falar dos caras que ela já se relacionou, a sensação que eu tenho é a mesma que se ela tivesse saindo com o cara naquele momento. Então, será que eu preciso de um tratamento? Porque se é normal as senhoras ficarem falando dos caras que elas já se relacionaram, mesmo estando se relacionando com outro, se isso é normal, então eu tô com problema, senhores, sério. No primeiro momento eu posso até ficar quieto, mas vamos supor que eu tô saindo com uma pessoa e ela conta uma história até de forma despretensiosa, que saiu com um cara e ele era fitness, monstrão, não sei o que, dormiu lá e depois foi embora só no outro dia, porque a minha namorada não consegue se posicionar e falar não. Eu não ia me sentir bem, apesar
Será que isso nunca aconteceu comigo? Mas já teve situação parecida. Uma das primeiras mulheres que eu saí na minha vida, certa vez, ela falou pra mim que um cara tinha dado um bombom pra ela no curso que ela tava fazendo. E como tava no começo do relacionamento, eu não queria dar uma de louco, inseguro, possessivo, eu falei, tudo bem. O cara, de repente, só é um amigo, né, senhores? Deu bombom pra ela sem intenção de nada e ela aceitou por educação. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que não era só o bombom, senhores. Pelo que ela me falava, esse cara era simpático demais, muito prestativo, daquele que tá sempre às ordens, e a guerreira que eu tava ficando só retribuindo. E na época, quando eu comecei a estranhar esse negócio e fui perguntar pra ela o que tava acontecendo, ela disse também que não conseguia falar não, porque ela não queria parecer mal educada com o cara, e ela só foi deixando, e adivinha o que aconteceu, senhores? Ela me largou pra ficar com o cara. Resumidamente foi isso. Então é por isso que eu acho que eu tenho um pouco de trauma quando a senhora diz que não quer parecer mal educada com um cara qualquer. Não precisa disso. Várias senhoras já foram mal educadas comigo e eu tô aqui firme e forte. Mas isso já ficou no passado, não quer dizer nada. E além disso também, pelo menos nesse caso aí da Laura Carpes, ela nem gostou do cara. Pra que ficar se preocupando com isso? Ela até chamou ele de criatura. Então isso significa que o namorado dela não precisa ter a mesma insegurança que eu. Eu acho muito pai, irmão. Quando eu me conectei com a mulher, fiquei com ela e a gente se tornou amigos, assim, ela começa a namorar e vai lá e me exclui. Porque eu tenho uma relação saudável com todo mundo que eu já fiquei. E a partir do momento em que a mulher tá namorando e expõe o relacionamento dela, eu tenho muito respeito por aquela pessoa. Agora, a mulher tá namorando com o cara segue muita mulher. Mas é muita mulher, mulheres que nem dão moral pra ele, ou são pessoas aleatórias? Porque se ele expõe ela, se ele mostra, ó, mundo, eu estou namorando. Aquela mulher que abordar ele tem a responsabilidade de avisar essa mulher, pô, eu tô num relacionamento agora, eu respeito a minha namorada e tal. E às vezes até falar pra namorada, olha, a pessoa me chamou, mas porque isso passa segurança pra pessoa, entende? Então, eu acredito que dar um follow em quem você tem uma relação que é além da ficada, que você construiu uma amizade, um carinho, é imaturidade. Mas essa é a minha opinião. Sim. Entende? Porque imagina só, eu fiquei com a pessoa muito da hora, irmão. Só que a gente não deu match pra namorar. E aí eu começo a namorar e excluir a menina. Aí eu fico solteiro, vou lá seguir a pessoa de novo. Porque acontece muitas e muitas vezes. A mulher que já ficou comigo, ela começa a namorar, me exclui. Aí fica solteira, me chama. Fica nesse ping-pong. Tá aí, senhores, esse é o maior vazio do rapaz aí, da barbichinha. Ele acha muito paia quando ele sai com uma senhora, os dois ficam juntos romanticamente, além disso também constrói uma relação de amizade, aí só porque essa pessoa que o cara saiu começa a namorar outro cara, esse rapaz do podcast acha imaturidade. E será que imaturidade não é o cara ficar regozijando com a futura namorada dos outros e ainda querer que ela continue seguindo ele? Pra mim, isso é um tapa na cara da sociedade. Eu queria ver se fosse a namorada dele que se recusasse a parar de seguir os caras na rede social que ela já ficou. Será que ele ia achar imaturidade ou ele ia exigir explicações? Porque qual é o sentido disso? Ele mesmo falou aí que se um dia a pessoa parar de namorar esse cara, ela pode muito bem voltar a conversar com ele como se nada tivesse acontecido. Ou seja, esse cara é aquele típico que gosta de ficar ali na rede social das nossas futuras esposas só esperando o momento certo. O ombro amigo, né, senhores? Quando ela dizer que não tem nada a ver, que esse cara é só um amigo, e se você pedir pra ela excluir o cara é porque você é um tóxico que não confia nela, é exatamente disso que se trata. O que esse cara tá ensinando só serve pra destruir o relacionamento dos outros. Que amizade que esse cara quer ter com uma pessoa que ele já ficou, teve relação e tudo mais, e agora essa pessoa tá com outro cara? Pra mim, isso aí não é amizade coisa nenhuma. E além disso, pro cara que tá se relacionando com a donzela agora, não é uma situação desagradável ter que ficar vendo a rede social de outros caras que já frequentaram a sua futura esposa? Pra que mexer com isso? Tanta mulher solteira no mundo e o cara quer continuar seguindo as pessoas que ele já ensalsichou, porque senão é imaturidade. E eu acho que esse rapaz aí vende até curso ensinando isso. Eu sei que capinar um lote ninguém quer, mas ficar conversando com a namorada dos outros só porque em algum momento da vida esse cara já ensalsichou a madame e ainda nutre a possibilidade de ficar com ela um dia de novo, aí esse barbichinho aí é uma onça, a fera enjaulada. Mas tudo bem, senhores, nada de exaltações, tô brincando também. Um abraço aí pro rapaz do
do curso e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você já passou por alguma situação dessa? De você estar conhecendo a madame e ter vários caras lá na rede social dela e você não sabe qual desses caras foi dentro e qual só tá tentando? Deixa aí nos comentários a sua opinião e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Barbela Prochasca Roxa, homens inseguros que ficam enchendo o saco da namorada porque ela tá cheia de macho na rede social e quando você vai pedir pra ela, ela começa a falar que você é o tóxico, que não confia nela, mas na verdade você sabe que aqueles caras só estão na rede social dela, porque no fundo eles têm a esperança de um dia poder esfregar a cara no desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!